Carla Pereira, bem-vinda! Tudo bom? Tudo, obrigada. Tudo jóia. Primeiríssima vez da Carla aqui no programa e olha, estreando muito bem. Que delícia. Quem é que não gosta de uma torta assim, né? Essa massa tá com cara daquelas massas bem sequinhas. Quebradíssimo. Derretem na boca. Exatamente. Né? Ao mesmo tempo tem uma consistência crocante gostosa, né? Exatamente. Ai, que delícia. E aí com essa base a gente consegue brincar um montão com vários recheios. Muito, muito. Aqui a gente vai usar a massa para qualquer sabor de torta. E o que a gente vai fazer é só mudar os recheios. Ai, que delícia. Dá para fazer muitos recheios. Dá para fazer carne seca com abóbora, espinafre com ricota, que foi o que a gente trouxe. Que é outra que você trouxe. Dá para fazer palmito, dá para fazer camarão, dá para fazer bacalhau. Sempre usando a mesma técnica. Mas essa massa, ela é exclusiva para receitas salgadas, né? Sim, essa é para receita salgada. Tá bom. É a que a gente chama de massa podre. Massa podre, Isso. né? Que é a mesma massa que a gente pode usar para fazer empada ou é diferente? É exatamente a mesma, só massa de muda a empada. apresentação e o tamanho, né? Que a empada costuma um pouco menor, mini, né? Isso. E cobertinha. Isso. Né? E essa você pode fazer mini tortinhas. Essa também você pode cobrir toda. Sim, sem aí você faz um fazer- empadão. Exatamente. Então vamos lá anotar os ingredientes, Vamos. turma? Vamos, ó. Para fazer a torta de carne seca com abóbora, você vai usar, para fazer a massa, 400 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de banha, sal a gosto, água o quanto baste, porque aí a Carla vai explicar direitinho pra gente o ponto da massa, né? Exatamente. E 2 ovos. Isso. Aí eu já vou passar os ingredientes do recheio, o pessoal fica só prestando atenção no modo de fazer, exatamente. tá? Para fazer o recheio você vai usar 200 gramas de abóbora cozida, como já tá ali, tá prontinha já. 500 gramas de carne seca dessalgada e desfiada grosseiramente, né? Isso. Meio litro de leite, 500 ml de leite. 1 colher de sopa de farinha de trigo. 1 cebola picada e manteiga. Prontinho. Gordura. Isso. A gente começa como? A gente começa pelo recheio, porque é o tempo que ele vai esfriando, a gente vai fazendo a massa. Ah, porque não pode trabalhar com ele quente. É bom melhor que esfriar. ele esteja mais friozinho, De né? morno pra Senão, frio. porque como a massa tem muita gordura, pode derreter, dar uma... verdade. Não fica tão quebradiça quanto a gente gosta. Tá bom. Tá bom? E essa massa ela tem que ser feita com banha mesmo. Se a pessoa quiser Com substituir por banha. manteiga, dá? Então, até pode colocar metade banha, metade manteiga ou só manteiga. No caso da pessoa que vai fazer para vender, colocar só manteiga, ela tem que ser feito um cálculo para saber que não dá. Quando a gente usa só manteiga, encarece o produto. Manteiga tá cara pra chuchu. Sem contar que quando a gente fala em empadão, as pessoas já imaginam que vai sentir aquele gostinho. E a manteiga tira esse gostinho. É verdade, né? ela dá outro Então gosto. isso tem que ser pensado e avisado para a pessoa que vai receber. Claro. Senão a pessoa acha que é outra coisa, É menos. verdade. Né? Muda a receita, né? Exatamente. Tá bom. Vamos Então, fica à começar vontade, pela Pelo recheio. manteiga. Isso. Aqui pode ser manteiga ou margarina. A gente vai fazer um refogamento, refogar a carne. Que fogo bom! Ah, eu coloquei bem alto pra esquentar a Tá panela, ótimo, mas tá a gente pode ótimo. baixar aqui se você quiser. Ó. E aí eu vou colocar a cebola e deixar até ficar transparente. A gente acha que quando fala dourar a cebola, que é até a cebola ficar queimadinha. E não é, porque se ficar queimadinha, no caso do molho branco, o molho branco fica com cor e com gosto. É verdade, né? muda o sabor também. Exatamente. Então é só ela ficar transparente. Isso, só Tá. pra ela ficar transparente. Eu vou aumentar pra gente. Sim, fica à vontade, é só na setinha aí. Que esse fogo é daqueles que ele demora um pouquinho pra chegar, quando ele chega de uma vez, eu sabe? tenho um fogão desse. Eu não sei o que você vai precisar, mas tô trazendo aqui tudo mais perto carne, de você. abóbora, A exatamente. abóbora, isso. qual é a variedade que você tá usando aqui? Essa abóbora é aquela de pescoço. A pescoçuda. Isso, Tá. que a gente chama de japonesa, né? Eu acho. Mas pode ser a cabotiã. Pode, a cabotiã é maravilhosa. Ela é boa, né? Quem gosta ainda mais de uma abóbora sequinha, em vez de cozir, pode colocar ela no forno com papel alumínio. Aí Tá. ela vai ficar cozida e não vai ficar com líquido, né? Entendi. Com água. Aqui, ó, eu já coloco a Ela é bem molhadinha carne depois de cozida, seca né? pra
para dar uma passadinha. Uma coisa que eu gosto muito é de usar legumes e frutas com casca. Então eu uso com casca, lavo bem lavado, né? Antes Esteriliza, né? Tudo certinho. Exatamente. Por quê? Você acredita que na casca, claro, a gente tem sabidamente mais nutrientes que a gente joga fora quando descasca, né? Mas em termos de sabor, ela não agrega nada. Não muda nada. Gosto de achar as casquinhas. Eu falo que com a idade a gente vai mudando o gosto, né? Porque eu não gostava nem de legumes. Vai amadurecendo até nisso, né, Carla? Eu não gostava nem de legumes. Hoje eu gosto de legumes com casca, imagina. Olha aí, gente. Mas seria muito legal que a gente tivesse uma cultura mesmo de utilizar mais as cascas, né? E mesmo aqueles ingredientes que a gente tem que usar, precisa descascar, no caso, você não vai comer um abacaxi com casca, certas coisas que não dá para comer, que a gente pudesse aproveitar de outras formas, né? Fazendo geleias, em compostagem, enfim. Quem, como eu, gosta da casca, pode picar bonitinho e colocar com casca. Quem não gosta, pode tirar aqui, ó. Nossa, tira com facilidade, né? Isso, tá cozidinho. Eu venho aqui e só tiro. Com a colher mesmo. Com a colher nem de faca. E vou colocar... Mas essa casca em especial fica molinha depois de cozida, né? Super molinha. E a gente encontra, assim, uma crocânciazinha, né? Ai, é gostoso. Eu vou baixar um pontinho só no fogo aqui. Tá ótimo. De fogo que não tem fogo, porque senão interfere no nosso microfone aqui. Tá bom. E aí não precisa nem cortar porque ela vai se dissolvendo junto, né? Exatamente. E aqui a gente está cortando o caminho. Quem sabe fazer, quem faz já esse tipo de recheio, sabe que a gente faz o molho, né? O bechamel, que é o creme, que é o leite, a farinha e a manteiga e a cebola. Depois mistura os recheios. Aqui a gente refoga tudo e agora eu começo a fazer o bechamel. Então eu coloco a farinha, que eu posso colocar tudo aqui porque já está medida. E aí eu vou fazer o creme branco, só que mudando a ordem. Isso. E dá certo do mesmo jeito, vai engrossar porque tem farinha, né? Super certo. Legal. Eu sou confeiteira, né? Desculpa, pode falar. Eu sou confeiteira. E aí, às vezes eu vou dar aula e eu ensino para as meninas de uma forma mais prática, como a gente faz na confeitaria. Porque a gente precisa produzir com qualidade, mas também com praticidade, né? Sem dúvida. E aí, as minhas alunas falam, como eu não pensei nisso antes? Porque dá certo do mesmo jeito. Muitas vezes descomplicar traz um ganho tão grande e não muda nada no resultado. Exatamente. E às vezes a gente trabalha com fácil venda, vai vender, vai produzir em grande quantidade. Uma dica como essa é uma dica de ouro. Ajuda demais na vida. E a gente sabe que a praticidade muitas vezes traduz em produtividade e ganhos maiores, né? Então, olha que dica legal que a Carla tá dando pra gente hoje. E o resultado vai ficar como se tivesse feito ao contrário. Então agora a gente vai pra massa? Isso, agora a gente vai pra massa. Mas isso aqui, gente, é uma refeição. Não precisa de mais nada aqui, né? Não. Que delícia. E assim, no caso da carne seca, gente, cuidado com sal, porque por mais que a gente tire o sal da carne seca, ela continua com salzinho. Tem como comprar carne seca já dessalgada, mas ela é mais cara, não é? Mais cara. Aí vai encarecer sua receita. Então é melhor a gente aprender a dessalgar. Isso, dessalgar. Você tem alguma dica bacana? A gente, eu coloco um pouquinho de sal na massa. Eu vou falar de dessalgar. Quando eu vou dessalgar a carne seca, eu pico a carne seca, corto pedaços pequenos, né? Coloco ela sobre Eu tenho uma vasilha grande aqui que vai facilitar demais a nossa vida. Tá. Coloco ela numa vasilha e vou trocando aquela água de 4 em 4 horas. Por quantas vezes? Posso trocar por... A gente fala assim, de 4 em 4 horas por 12 horas. Mas por 12 horas? Isso. Então seria de 2 a 3 vezes, contando com a primeira vez quando a gente lava. Mas tem como a gente experimentar essa carne pra... Dá pra você... surpresa? Porque isso acontece com o bacalhau muitas vezes, né? A gente vai lá, dessalga o bacalhau, quando vê a receita no final ficou salgada ou ficou sem graça. Olha, quem é da cozinha sabe que o que eu vou falar é verdade. A gente prova a água, põe assim na pontinha, né, na boca pra ver se a água tá salgada, porque a carne ainda está salgada. Então, à medida que a gente vai perceber a água, é a mesma situação da carne. Exatamente. E se a gente... Uma dica é, sempre que for trocar água, lavar. Antes de colocar outra água, lavar aquela carne para colocar uma outra água. Senão aquele sal vai sempre ficando ali. Entendi.
E aí, ó, a gente fala para colocar água quanto der. Às vezes nem precisa da água. Se o ovo for grande, né? Exatamente. Tem a questão do ovo, da qualidade da farinha, da marca, né? Muda e do tempo, muito, né? Se estiver chovendo, se estiver seco. Exatamente. Então aqui, ó, eu vejo que vai precisar... Depois de colocar os ovos que a gente consegue ter uma noção do quanto vai precisar, né? Eu trouxe isso. A gente trabalha sempre com uma farinha extra que eu tenho ali, se você puder me dar. Essa aqui? Isso. Ai, o recheio do Gabi ali, que E essa massa, a gente deixa ela meia hora na geladeira e ela termina de ganhar consistência lá. Ah, então antes de trabalhar, depois de agregar os ingredientes, deixa na geladeira por meia hora. Exatamente. Tá. Aqui ela vai ficar aparentemente mole. Aí lá na geladeira a manteiga, a banha ganha consistência. Gela e dá consistência para a massa. Porque a gente tem a temperatura da mão, a gente esquenta a gordura, exatamente. Né? E se a gente coloca muita farinha aqui e deixa ela no ponto aqui, depois ela fica muito seca. Não vai nem precisar de água nessa que você está fazendo? Não, não vai. Muitas vezes não precisa. Às vezes a gente coloca assim, água quanto der ou aproximadamente. Querida. E a gente sente que a pessoa fica super em dúvida, assim, super insegura, né? Mas quanto? Mas por quê? E é exatamente assim. Quando a gente trabalha com massa salgada, pães, a gente sempre fala aproximadamente, porque pode acontecer que nem vai usar. Que nem precise. Como foi o nosso caso aqui, ó. A gente tem uma massa. Em que momento, o que a gente tem que ver nessa massa para saber que ela tá boa, que eu tenho que parar de incluir água ou farinha? Ela fica grudando na mão e no bowl, né? Ah, ela desse jeito mesmo, como ela tá se apresentando agora. Eu tenho uma pronta, vocês vão ver a diferença. Porque olhando assim e olhando o resultado da massa, parece que tá precisando de farinha ainda, né? Eu vou te mostrar. Aqui a gente coloca num saco plástico. E exatamente, eu ia te pedir agora essa massa. Aqui, ó, eu solto essa massa daqui. E aí, uma outra dica importantíssima, que já aconteceu comigo, não é agradável. Não sova. A gente fica tentando dar ponto, né, e sovar a massa. E essa massa sovada, ela pega, liga e deixa de ser podre. Ah, entendi. Então, ela parece mal misturada, parece mal feita. É exatamente assim. Que não pode ativar o glúten dessa massa. Exatamente. Olha, não sabia disso. Deixo ela assim. Esse é o pulo do gato, plástico, hein, da massa podre. Não sabia mesmo, que legal. Então, desse jeito ela vai pra geladeira. Isso, mas coloca o plástico. plástico. E depois ela muda e fica assim? Muda, fica assim. Eu fiz essa madrugada essa. Como ela muda mesmo. E você trouxe as pequenininhas pra ver como é? Eu trouxe as pequenininhas, mas pode ser qualquer tamanho e pode ser inclusive na parmitinha, como a gente já falou, né? Sim, direto na marmitinha. Tá super na moda fazer. E fica uma graça, né? Isso. Se eu fizer na mini, eu não preciso nem usar o rolo para esse momento. Abre no dedo mesmo, né? Isso. Aí eu vou levando, ó, do centro para as laterais. Vai subindo. Sempre do centro para as laterais. O segredo é não deixar muita massa aqui no centro, senão tudo é um conjunto, né? A torta bacana, a torta gostosa, não é só fazer um bom recheio, uma boa massa. Se eu deixo aqui um acúmulo muito grande de massa, quase nem cabe recheio. A pessoa quase não cabe recheio e a pessoa vai comer e tem aquela sensação de, nossa, só comi massa. Joguei meu dinheiro fora, né? Então a gente capricha em todas as etapas. Olha que legal, gente. A Carla deixou fininha mesmo, ó. O segredo é que aqui na lateral nem tanto, mas aqui embaixo parece que tá mais fina do que na lateral ainda, porque aqui precisa da estrutura mesmo para. Aqui ela vai estar lá no forno sem nada que impeça ela de dourar, de ficar crocante. Aqui eu vou ter um recheio úmido, né? Então se tiver muito grossa vai virar uma borrachinha. Uma melequinha embaixo. Exatamente. Quem nunca comeu uma tortinha assim, né? Isso. Aqui, ó, é sempre do centro para as laterais. Aí eu vou empurrando com o meu polegar mesmo. E tira o excesso depois. Isso. Essa massa, se você guardar aquela sua massa ali no forno ou na geladeira, ela vai ficar com a consistência dessa, bem firme. Dá para usar essa massa e fazer biscoito amanteigado salgado? Dá para fazer. Sabe o que a gente fazia? É tão crocante, né? Já imaginei ela assim com um gergelinzinho, salpicado, assim, deve ficar Tem que bom. abrir, né? A gente abre sobre a bancada
depois que pincela o ovo corta com um cortador mini, um coraçãozinho, alguma coisa assim. E aí pincela o ovo, pode colocar leite, pode colocar azeitona preta, pode colocar... E aí faz o petit grãos, four. né? Vem aí com uma linhaça. E aqui a gente já tem, né? Deixa eu só pegar aqui. Para quem trabalha com isso, Carla, deve estar se perguntando se pode fazer essa massa integral também para dar outras opções para os clientes. Pode fazer? Pode fazer. Totalmente integral ou meio a meio? Totalmente. Eu faço totalmente integral. Tá. E essa massa, tanto essa minha massa de empada, de torta, quanto a minha massa de quiche, eu só substituo as farinhas, mas eu já testei a mesma quantidade. Tá. Mas eu já testei e eu sei que funciona. Se você quer fazer aí com a sua massa, que os seus clientes já estão acostumados, né? É legal testar antes. Ai, obrigada. Aqui, mais um. Se você for fazer mais um desse aqui, ou só explicar como você fez. Dá uma ideia, a gente não vai conseguir passar os ingredientes, o modo de fazer, mas explica meio por cima como é que você fez esse recheio do Gabi, que não tem carne. Eu usei a mesma quantidade do lugar da abóbora, a mesma quantidade de espinafre, né? Substituí só os legumes. E a mesma quantidade de carne moída para a mesma quantidade de ricota, de carne seca, para a mesma quantidade de ricota. Nesse caso, eu levei o espinafre na panela com a cebola, coloquei a farinha, levei o leite, engrossei e só depois coloquei a ricota. Tá. Porque eu morro de medo da ricota derreter ou de dar algum problema. Isso é uma coisa minha, assim, a gente tem uns medos, né? Macetinho, né? Macetinho da cozinha. E olha só que recheio bonito que fica, né? Viu um creme, né, Rô? Gente, pode colocar, nessa não tem, mas pode colocar parmesão ralado, pode colocar gorgonzola aqui, um pedacinho, fica muito delícia. Agora, você sabe que eu tô impressionada com esse recheio até agora, gente? Olha que coisa maravilhosa, que molhadinho que ele é. Imagina creme, depois de sair do forno. Esse truquezinho do leite e da farinha é para deixar esse cremezinho. Porque aqueles recheios, por exemplo, se fosse só abóbora e só carne seca, seria um recheio ressecado, né? Verdade. Que quando você morde, não tem aquela cremosidade. Aqui eu vou fazer uma... tipo empada, né? A gente abre a massa quando eu vou fazer uma empada, aí eu trago aqui, ó, a forminha embaixo da massa, fecho e corta. Isso no caso se for fazer tipo empada. Se for fazer tipo torta, faz as tirinhas, né? Eu vou fazer uma tirinha. Ah, você vai fazer uma também. Ah, que legal. Ó, a gente afina. Afina um pouco mais daí. Senão fica grosseiro e aí fica feio. Eu tenho essa mania, sabe? Eu tenho mania de querer... caprichar na decoração. Mas tá certo. Eu acho que principalmente para quem vende, quem trabalha com isso, a finalização é fundamental, né? Exatamente. Que a gente começa comendo com o olho, depois que a gente compra. Esse é o grande apelo, né? E eu acho sempre que tem que ser gostoso, bonito, tem que pacote ser completo. Um conjunto. Eu falo para as minhas alunas, se não der tempo, não faça, mas se fizer, não faça mal feito. Exatamente. Tá certo. Ó, eu corto as tirinhas, eu faria até mais fina, mas fica a dica, né? Aí eu vou, ó, coloco uma, vou pegar uma mais fininha, coloco duas. Faz um xadrez. Se vocês têm uma massa doce, uma receita de massa doce, dá para fazer, eu faço uma tortinha de massa doce, coloco aqui dentro geleia de damasco, que é só cozinhar o damasco com açúcar e dar o ponto de geleia, e aí faço essa mesma decoração. Tá. E aí é a minha doce. Ou então você imagina isso, eu tô muito numa de goiabada ultimamente, eu tô imaginando um pedacinho de queijo aí, e uma goiabada daquela, sabe? Exatamente. Quando derrete no forno, assim. Ai. Fazer uma tortinha creme Julieta. Ai, que delícia. Arroz super do meu time. A gente fica babando aqui com as goiabadas, né? Só de pensar na goiabada, a gente, né? Escorre uma lagriminha. Ai, meu Deus. Olha, eu tenho 2 modelos. Olha aí que legal. Aqui, uma coisa que eu faço é padronizar meus sabores, né? Eu falei que comecei falando que vendia no começo. Então, por exemplo, eu tenho um cortadorzinho que eu achei que é um peixinho. Aí, se é de bacalhau, eu abro a massinha, corto o peixinho, boto o peixinho. Olha que legal. Porque senão a gente acaba confundindo, né? Ou se não tem o peixinho,
faz um coraçãozinho, aí já sabe que... Você vai criar seu código, Exatamente. né? Cuidado só para não esquecer, né? Exatamente. Faz a legenda depois. Põe no caderninho, coraçãozinho. Para não ter que abrir a torta para ver do que é, né? O cliente pede e fala, peraí, deixa eu cortar um pedaço. A gente tem tempo para fazer uma dessa? Dá para fazer, fica à vontade. Vamos Dá para fazer então. sim. Agora me conta uma coisa, você pincela? Eu ia falar sobre isso, a quero gema? muito falar. Pincelar, eu assim, ó. Eu quero, aquela minha tá pincelada. Tá mais então, douradinha eu quero uma torta mais dourada, eu pincelo, né? Ou tem a opção de pincelar com só clara, ovo, que a gente fala ovo inteiro, que é os dois juntos batidinho, ou só a gema. Só a gema fica super dourada. Mais dourado, Isso. E aí depende muito, né, do que o seu cliente gosta, porque às vezes a gente fala assim, faça assim. Só que o cliente da pessoa está reclamando o tempo todo e a pessoa fazendo porque a gente indicou. Então, é muito o que o cliente me diz, Tem que ter a sensibilidade de entender o cliente e ver o que ele quer, né? Exatamente. E também um pouco da sua necessidade. Afinal de contas, se você tiver o que fazer com a clara, beleza. Mas se for para jogar fora, melhor usar, né? Eu morro que de judiação, dó de desperdício, né? Exatamente. Tem gente que vai lá, depois vai fazer um doce, vai usar aquelas claras, ou faz omelete de clara depois e come, beleza. Mas se for pra jogar fora, nem pensar, Procura sempre alguma coisa pra usar. Por exemplo, clara dá pra fazer marshmallow. Aí já aproveita a base da torta doce, faz uma tortinha de limão. Suspiro pra decorar doce Suspiro pra decorar, dá pra fazer muita coisa. Nunca faça pra jogar um dos ingredientes fora, né? Verdade, concordo. Se a gente aproveitar tudo na cozinha. Se a gente se acostumar a trabalhar pensando em aproveitar e aproveitando, vai chegar uma hora que isso vai estar no automático e a gente faz naturalmente. E sabe o que é legal? Economicamente falando, é muito bom porque você economiza dinheiro. Muito legal. O ano passado eu estava dando aula para adolescentes. Sabe como é adolescente? Eu falava, não, apaguem a luz. Aí você falava assim, nossa, professora, eu tô puxando o saco da empresa? Aí eu dizia, não, gente, é do planeta que eu tô cuidando, não é da empresa, né? Verdade, porque é sempre... Olha, aqui eu corto as tirinhas, como eu fiz da... Essa de ricota, eu gosto sempre de fazer com essa mesma decoração, porque eu adoro que apareça o espinafre. É verdade, fica bonito, e né? Que fica lindo. Esse contraste do verde e branco. Exatamente. Esse meu recheio, ele tá frio, mas quando ele vai lá no forno, ele perde esses gruminhos, né? É porque eu trouxe ele pronto, senão derrete, a gente não ia conseguir usar, mas ele derrete. Tá. E se tem um queijinho aqui, derrete mais ainda. Ai, que bonito. Eu gosto de colocar nesse o gorgonzola, um pedacinho só. Não tem assim... gorgonzola não é uma coisa muito barata, mas a gente põe uma colher de sopa. Titiquinho de nada, só pra dar um saborzinho, né? E o saborzinho vai aparecer. É o saborzinho, ele aparece bem. Ele aparece super bem. Eu não sou fã de comer gorgonzola assim, mas aquele pitaquinho de exatamente. gorgonzola na receita eu também, gosto. Exatamente assim. Aqui, ó, eu tenho 3 modelos, 2 modelos e dois sabores. Recheios diferentes, né? Que delícia. E aí ela vai de 30 a 40 minutos, 180 graus. Ela vai me mostrar. É muito legal. Você olha, ela dourou, tá tudo bem, tá bom. Quer dizer que tá pronta. Exatamente, porque eu só preciso dourar a massa. Todo o meu recheio tá cozido. Já tá pronto. Né? Então eu só preciso. É o tempo de cozinhar e dourar a massa, exatamente, ó. Pincelo, levo ao forno, 180 graus. De 35 a 40 minutos ou até que a massa doure. Tá. E aí eu sirvo ou congelo. Quando eu congelo, eu posso congelar até 3 meses. E vou vendendo congelada ou tiro, levo de novo no forno para dar aquela aquecidinha, né? Se for servir. Uma coisa que eu faço muito, eu compro bacalhau, vou lá no fim do mundo comprar o bacalhau. E aí eu dessalgo o bacalhau e congelo em saquinhos. 500 gramas de bacalhau, vou congelando, já temperadinho, já refogadinho, como você vai usar. E aí quando eu tiro o bacalhau do congelador, eu levo na panela, coloco só a farinha e o leite, sigo como se nada tivesse acontecido. Olha que dica boa! Porque aí se você vai vender, te facilita demais a vida. E aí eu já encontrei bacalhau bom, assim, de 50, 60 reais o quilo. Coisa que se eu não fizesse isso, não daria para aproveitar a promoção. Então, é muito legal. Hoje em dia você a gente se programar nesse sentido, né? Exatamente. E prestando atenção nas oportunidades, exatamente. né? Boa dica. Quanto tempo dura esse bacalhau depois de refogado, congeladinho, assim? Você pode guardar por até um mês e meio. Tá. As pessoas costumam falar 3 meses.
Dura 3 meses no congelado? Dura. Só que na minha casa, ou na casa de uma pessoa que é dona de casa, que tem família, filho... Abre muito, abre toda hora, né? E aí, perdendo o gelo, né? Enfim, eu fico muito insegura. E eu vou comer qual? E o Gabi vai comer qual? Quero saber. Que momento maravilhoso é esse? Qual você Aquela vai ali? querer? Aí eu vou querer experimentar que você fez de carne Pode seca. ser. Você vai querer de carne seca? Eu vou cortar de carne seca, então. E essa pode ser essa é a de ricota? Essa é de ricota, mas ali todas são de ricota. Ah, é? As minis... As minis são de ricota e a grande de carne seca. Eu quero cortar de carne seca também pro pessoal de casa ver, né? Aquela maravilha. Pega a grandona ali, Gabi, por favor. O Gabi, já que ele vem, ele já vem acompanhado pra cá. Onde a gente vai? Aqui? Tirar um pouquinho das coisas daqui. A gente libera espaço pra gente comer essa maravilha. Nossa senhora, esse recheio tá fácil de eu colocar um arroz aqui e comer. Olha, gente, que maravilhoso. Deve, por favor. Colocar um arroz e comer. Nossa, gente. Né? E sabe o que ia ficar mais interessante ainda? Mesmo, um arroz e uma batata palha. Pronto. Tá resolvida a minha vida. A Regina consegue ser magra? Não dá vontade de dar na cara dela? Dá vontade. Imagina aquela batata, a extra fina, sabe? Aquela que inventaram. Conseguiram fazer o que era gostoso ficar insuportavelmente bom. Inventaram a extra fina. Então, não é mais gostosa ainda? Que dureza, viu, gente? Aqui, ó, eu só viro. Ai, que lindinha. Muito legal. Deixa eu só arrumar, porque eu já falei que cheio. Ai, que delícia. Deixa eu mostrar o recheio pro pessoal ter uma ideia do que eu tô falando. Olha que delícia. Recheio molhadinho, suculentinho. Eu não vou mostrar, não. Eu vou mandar para dentro. Bonita a imagem, hein? Ai, Gabi. Eu vou querer provar um pedaço da sua também. Vamos negociar isso, hein? Eu vou dar uma garfada. Porque eu preciso de alguma contrapartida, viu, gata? Sabe qual vai ser a contrapartida? A Lu Borba, que daqui a pouco vai estar com a gente. Pronto. Sabe o que ela vai fazer daqui a pouco? Tortinha de carambola. Pra deixar nosso dia ainda melhor, né? Aqui a gente, né? É almoço e sobremesa. Exatamente. Né? Vamos lá? Vamos. Pelo amor de Deus, que eu tô salivando, tô quase babando aqui. Judia de mim. Você, eu vou. Se alguém quer sal, não, tá tudo bem. Nossa, deliciosa. Tá quebradiço? Tá. E sabe o que é legal? Não é aquela torta que não tem a menor necessidade de comer quente. E mesmo fria, ela é super saborosa. Ó, talvez a de ricota quente ficaria melhor. Não, mas tá uma delícia. Derrete um pouquinho queijo, né? Exatamente. Paulão, você sabe quem que eu tenho que agradar hoje, né? Um pedacinho dessa aqui lá pro camarim, por favor. Maridão veio hoje. Cuidando da neném lá no camarim. O Mal tá aí. Claro que eu tenho uma encomenda especial, né? Afinal de contas, ele vai ficar... Tá assistindo agora aí, morrendo de vontade de comer também. Olha, gente, é maravilhosa. Carla, me conta, você que tá aí há mais de 15 anos trabalhando na confeitaria, na panificação, como é que a gente te encontra? Você faz eventos, você vende alimentos, como é que funciona o seu esquema de trabalho? Eu trabalho com aulas também, né? Eu dou aulas, né? Eu trabalho com encomenda, mas hoje eu tô trabalhando muito pouco. Eu tô fazendo mais consultorias em padarias, restaurantes, essas coisas. E aulas, eu não saio das aulas de jeito nenhum, porque eu gosto muito, me realizo. Eu tô sempre no Instagram, eu respondo pelo Instagram, WhatsApp, e-mail, né? As meninas que me conhecem sabem, a gente está sempre se falando por lá. Eu costumo responder mesmo, tirar a dúvida mesmo, porque eu acho isso muito importante. Né? E quem quiser falar comigo é pelo Instagram mesmo, Carla Pereira, @PereiraCarla no Instagram. Tá, @PereiraCarla, com K, isso. Tá? Carla com K. Exatamente. Ela vai comigo pra lá. Só tá acabando já, que delícia. Tadinho, comeu toda fria. Manda ver. A gente não acha ruim, não. Nem tomei café ainda, menina. Isso aqui tá sendo maravilhoso, ó. Vou acabar com a minha já. Carla, prazer, viu, te conhecer. Que bom que aula que você deu. Obrigada, maravilhosa, viu? Que bom que você Obrigada gostou. mesmo. Obrigada. Eu vou terminar minha tortinha daqui a pouquinho.